Orientação do ROCAM, ministro Sandra Alice Noschese. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Obrigada aos que nos assistem também. Hoje a gente quer mandar felicitações aí para o reverendo e a todo o pessoal da África. Todo mundo sabe que ele viajou em missão, né? E estamos nós aqui representando em nome do reverendo Dorgival. Hoje é o nosso culto em ação de graças, mas devido à sua missão em viagem, nós estamos aqui fazendo todo esse trabalho, porque, na verdade, é o que ele sempre fala, né? Um por todos e todos por um. Primeiramente, agradecemos a Deus e a Meixo Sama pela permissão em oficiarmos o culto em ação de graças do mês de novembro de 2022. Temos como salmo de hoje, Supremo Deus, e como ensinamento, virtudes. Deus, esse microfone aqui eu me perco, desculpa, viu? 2 temas que, na verdade, nos levam a uma profunda reflexão. O significado de Deus em nossas vidas e tudo o que está ligado a virtudes. Deus Supremo é o princípio fundamental. Não há vida, realidade, inteligência, senão pela vontade de Deus. Ele é a causa primeira de todas as coisas. O entendimento do homem para com Deus ainda não está pronto e nem definido, pois, na verdade, ainda nos encontramos em processo evolutivo. Sendo assim, se o homem estivesse desapegado de seu egoísmo e a tudo o que leva ao materialismo, poderia ver com mais clareza e humildade a natureza de Deus. A humanidade continua dividida sobre a existência de Deus e se pergunta se ele de fato existe. Isso tudo porque vivemos em um mundo de tantas conturbações. Para a maioria dos seres, um mundo de sofrimento. Não temos a compreensão de todas as coisas, mas temos a consciência de que tudo é aprimoramento e crescimento para as nossas vidas. Na verdade, a gente está sempre questionando Deus, né? A gente questiona toda hora, quando as coisas vão bem, e isso é do ser humano, faz parte, mas não deveria fazer, né? Quando tudo está bem, Deus é maravilhoso. Nossa, eu agradeço tanto a Deus. É o que a gente vê, é o que a gente ouve, né? Deus está comigo o tempo inteiro. Mas quando algo surge, quando alguma coisa acontece, primeira coisa, o que foi que eu fiz para Deus? Por que eu estou passando? Por que comigo? Porque o que foi que eu fiz? E isso eu acredito que vai ser sempre. Porque nós precisamos amadurecer muito na fé. A gente precisa amadurecer muito
realmente com as coisas que Deus quer nos ensinar. Porque, na verdade, não é Deus, né? Nós somos os causadores. Ah, mas eu ajudo todo mundo, eu faço tanto bem, eu pratico tanta virtude oculta. Maravilha para nós. Hoje, neste momento, nesta dimensão, nesta reencarnação. Mas e lá? Quantas coisas será que nós fizemos? E a gente veio para limpar isso hoje, né? Então, falar de Deus, ao mesmo tempo que é algo sublime, em algumas situações, você coloca o sublime de lado e questiona. Mas é um processo que nós vamos ter que passar. E a gente vai ter que aprender em algum momento. O próprio Salmo fala: muitas máculas foram acumuladas durante séculos. Queimai-as todas, senhores da purificação. Então, é o que eu acabei de colocar, né? Quanta coisa será que a gente não carrega? É como sempre é falado e como foi falado também no culto de finados. Nós não temos a lembrança, mas algo tem. Isso é fato. Algo acontece que a gente talvez não consiga entender agora, mas em algum momento nós vamos entender. E quando partirmos para o mundo espiritual, nós vamos entender melhor ainda, porque lá vai ser a revelação de tudo. E na maioria das vezes, a gente já vem com uma missão traçada e você tem a permissão de reencarnar, porque você assume o compromisso. Só que quando chega aqui, as coisas mudam, porque a ilusão da vida, porque as coisas materiais, aquilo que na verdade acaba nos atraindo, desvia a gente daquilo que na realidade viemos fazer. E a gente deixa a desejar. E isso se dá em todas as classes sociais. Não importa quem é rico ou quem é pobre. Todos nós estamos aqui para algo. Para fazer algo. E quantos deixam na metade do caminho? Mas em algum momento, Deus vai fazer assim, ó. Vou te mandar uma coisinha aí para ver se você se lembra de alguma coisa. Né? Não é que ele vai judiar da gente. Não. Ele tenta refrescar nossa memória. Mas ainda assim, por nós estarmos na dúvida, é o momento que a gente fala: por que comigo? Cadê Deus? Será que ele existe mesmo? Porque é isso, né? E por esta razão, ainda não temos a total compreensão de todas as coisas. E na maioria das vezes, acabamos por duvidar da existência de Deus. Sabemos que enquanto o nosso espírito estiver obscurecido pela matéria e pela imperfeição, não poderemos entender e nem se aproximar puramente de Deus, pois pela nossa fraqueza humana estaremos sempre questionando a sua existência. Então, realmente,
se direcionar a Deus com pureza, nós ainda não temos essa pureza, porque a gente peca toda hora. Pode-se afirmar que o homem somente se conscientizará da sua existência quando alcançar um nível de desenvolvimento evolutivo, aceitando como resgate, aprendizado e evolução para o espírito. Porque a gente sabe que a evolução é para o espírito. Porque o nosso corpo carnal, ainda que ele deve ser tratado com respeito, né? Mas o nosso corpo carnal, em algum momento, ele não vai poder mais acompanhar o espírito. Então, a evolução nada mais é que para o nosso espírito, para a nossa alma. O plano de Deus é cósmico. Ele sabe mais do que todos. Caminho, verdade e vida. Então, como podemos questionar, censurar e discutir com as determinações vindas de Deus? Devemos sempre lembrar que toda e qualquer transformação acontece primeiro no mundo espiritual e, sendo assim, irá refletir no mundo material, dia após dia, em nosso ambiente espiritual e em tudo o que rege as nossas vidas. Em tudo tem a permissão do Supremo Deus. Importante lembrar que quando se levanta o céu da escuridão, pela atuação mais intensa da luz de Deus, é que são reveladas todas as nossas falhas, como também as nossas virtudes. É nesse momento que Deus se faz presente, mostrando a cada um como olhar para dentro de si, se direcionando em oração, tomando a decisão de se corrigir e transpondo imediatamente para a prática da decisão de melhorar. Que a gente vira e mexe, ainda que sejamos mais leves, mas a gente está sempre ali querendo chegar em Deus e por quê, nada para quê. Mas existem pessoas que, por não ter um conhecimento espiritual, né? Por pessoas que, na verdade, não buscam, elas acabam até usando de palavras um tanto mais forte, se direcionando para Deus em pecado mesmo. Mas Deus é tão bom e Ele é tão generoso que Ele entende. Agora, Ele pode entender, mas nós somos donos dos nossos atos e das nossas palavras. Então, até nisso, a gente vai ter que, em algum momento, prestar contas a Deus. Porque Deus, na verdade, a espiritualidade, as divindades, eles mostram o caminho. Mas nós somos cabeça dura. A gente sabe que está errado. Mas a gente fala, não, dessa vez vai ser diferente. E quando você vai ver, você está no lamaçal, você está atolado. Aí o que a gente faz? Ai, meu Deus, e agora? De novo. Então não adianta. Até as virtudes, das quais todos temos,
todos nós temos. Elas precisam ser mais exploradas. E elas não são, nós não temos partícula divina? Nós não temos um pedacinho de Deus? E se nós temos um pedacinho de Deus, por que a gente não explora mais o que é virtude? A gente só não consegue enxergar mais, e isso não é no sentido de presunção, é divino. Mas por que a gente não consegue ver esse outro lado? Porque nós estamos cobertos, realmente, vendados, pelo véu da escuridão. E pelo nosso ego. Então, a gente consegue ver e identificar mais o que é pesado do que aquilo que realmente eu tenho de bom e que poderia ser mais explorado. Mas até nisso, a gente precisa aprender. Ainda falando da virtude, como fala o ensinamento. A virtude oculta é aquela que você faz sem divulgar. É aquela que você faz do coração. Mas a maioria dos seres humanos, eles fazem, fui eu que fiz, fui eu que dei, fui eu que ajudei. Era eu que estava lá. Então, quando a gente fala o eu, né? E o eu, é porque eu quero ser reconhecido. Mas eu não preciso ser reconhecido pela maioridade das pessoas, pela maior parte. Porque aquele a quem eu fiz o bem já reconheceu. E Deus reconheceu mais ainda. Mas o ser humano, com essa coisa do seu ego, do seu egoísmo, ele faz questão de se colocar sempre na frente e à frente de tudo e de todos. E muitas vezes, até mesmo com Deus. Só que as situações estão surgindo. As coisas estão acontecendo. E a gente nota que nesses últimos tempos, a purificação com a saúde é a que mais tem se apresentado. E a gente fala isso porque está muito próximo da gente, de pessoas amigas, família. Então, nós temos que estar muito atentos a todos esses processos que estão ocorrendo em nossas vidas. É difícil? É. Mas esse Deus maravilhoso, ele se faz tão presente que quando a gente abre o coração para ele, com verdade e em oculto, ele alivia e ele opera o milagre. Mas a gente precisa ter mais humildade para com Deus. Porque muitas vezes o milagre está aí, pronto para acontecer. Mas pelo nosso não entendimento e pela nossa revolta, Deus acaba atrasando o milagre. Não que ele não vai chegar, ele chega. Mas a gente precisa ter a compreensão do porquê de cada coisa. Sabemos que a administração e o recebimento do jurei é a prática de virtude mais nobre que temos. Através dela, não só estaremos ajudando a outras pessoas, mas também a nós mesmos. Pois assim, estaremos revigorando o nosso espírito, nossa mente, e entendendo com mais clareza a existência e as coisas vindas de Deus.
Porque realmente, né, temos aí o Jorei. Quantas pessoas nós podemos ajudar? Isso é uma virtude, não é qualquer um que ministra Jorei. Não é qualquer um que conhece o Jorei. Não é qualquer um que recebe Jorei, né? Então, isso é algo que nós já somos privilegiados. E nós podemos fazer a diferença. Com essa virtude que Deus e Meixo Sama permitiu para cada um de nós. Em um mundo materialista, com tantas imperfeições e no qual é transitório, deveria crescer no homem a necessidade de se conectar mais com Deus. Em relação à virtude da qual Meixo Sama se refere por este ensinamento, seria bom que todos praticassem de maneira simples, estudando os ensinamentos, ministrando o Jorei e praticar a virtude oculta, sem que ninguém saiba. Vivemos num mundo de engano e de auto-engano, ainda predominado por valores do próprio homem. Cabe, então, a cada um de nós fazer uma autoanálise, identificando, assim, nossos erros e procurar a evolução com humildade e sem julgamentos para com o nosso próximo. Porque é isso que a gente faz, né? A gente questiona, a gente julga, a gente ofende, é porque isso, é porque aquilo, é porque aquele outro, esse pode, aquele não pode. Mas a gente tem que ter essa percepção de que, de uma vez por todas, nós temos que aceitar o que Deus faz, independente da situação. Por que que a gente tem que aceitar? Se eu sigo uma doutrina, se eu estudo ensinamentos que fala que tudo acontece no mundo espiritual e que se materializa aqui, a gente já tem que começar tendo essa compreensão daí. Não dá para ficar entrando mais no mérito do julgamento, de quem é bom e de quem é ruim. Se está acontecendo, é porque tem que acontecer. De uma forma ou de outra, quem determina é Deus. E assim para nossas vidas, o que ocorre? Nós ainda temos o privilégio, né? E a vantagem, vamos dizer assim, de poder estar aqui, ainda que estamos passando por situações, por purificações. Mas estamos aqui. Quantas pessoas gostariam de estar junto da gente? Gostariam de estar no nosso lugar? É que não adianta. A gente agradece, fala de Deus, mas na maioria das vezes é da boca para fora. E eu falo isso por quê? Porque se não fosse da boca para fora, nós já teríamos parado de julgar. E nós não paramos. Ninguém parou. O que é bom para você não é bom para mim. O que é bom para o outro não é bom para aquele. Mas a gente precisa abraçar, na verdade, e isso é o oculto. É a intimidade de cada um para com Deus. Essa intimidade é você com Deus. É você com o Meixo Sama. Isso tem que ser você com ele. Por quê que eu falo isso? Porque as opiniões, elas são diferentes. Cada pessoa entende de uma maneira e cada pessoa vê de um jeito. Né? Eu estou na minha razão, você está errado, e isso não leva a nada. O nosso direcionamento, seja ele qual for, para qualquer situação, é você com Deus. E uma coisa que eu aprendi muito, o que não tem solução, solucionado está. E quando você fala não tem solução, mas você entrega para Deus, entrega.
Ah, mas não resolve. Resolve no tempo dele. Eu tenho uma situação aí que eu estou esperando, ó. Eu entreguei. Não é mais comigo, não me pertence. E é assim que a gente tem que fazer. E respeitando a cada um. E pedir a Deus, né, por todas essas pessoas que ainda não atingiram um certo nível de compreensão, não que eu tenha, tá? Porque eu também não sou tudo isso, não. Tem muitas coisas que eu preciso ainda melhorar, mas eu digo assim, que essas pessoas, elas possam receber este bálsamo da aceitação, do entendimento, e abrir o coração. Porque quando a gente busca esse entendimento, e quando a gente se entrega e se abre para Deus, a resposta vem. Isso é fato. É só buscar e aguardar. Tá bom? Então, o que eu tinha para passar hoje era isso. Eu quero agradecer a presença de todos os que nos assistiram. Que esse mês de novembro seja um mês repleto de luz e de muita saúde para todo e qualquer ser humano. Que as bênçãos de Deus e Meixo Sama se estendam em cada lar, em cada família. E não esquecendo que, de agora para frente, a nossa preparação vai ser tão logo para o natalício de Meixo Sama, porque dezembro já vai chegar aí, né? E agradecer também ao culto do dia 2 de novembro, que eu acredito que ainda algumas pessoas estão meio adormecidas, eu, por exemplo, estou, né? Ainda não saí muito bem daquele ambiente, ainda não acordei, mas a gente está agora iniciando por uma nova fase, uma nova etapa, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos, fiquem com Deus e boa missão. Muito obrigada.